Muito boa noite, Igreja de Nova Vida. É uma alegria estar com vocês, já começando esse ano de 2023, juntos aqui, nem todos aqui presentes, mas que bom que temos esse caminho de comunicação. Estamos muito felizes porque um ano se encerrou. Creio que você já fez uma retrospectiva na sua mente de tudo que já passou e creio que você também está cheio de expectativas para esse ano que se inicia. Nós estamos. Então, gostaria de convidar você para louvar junto conosco com muita alegria. Arraste o sofá, a cadeira, levante-se, bata a palma. Nós vamos nos regozijar na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando com alegria. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia! Só o Senhor pode trazer alegria, trazer vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cante junto comigo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glorifique o nome do Senhor, daí de onde você está. Diga que o amor dele é imenso, que ele te alcança, que ele te constrange, que ele te sustenta. Aleluia, só ele pode trazer vida e vida com abundância. Aleluia.
Glórias a Ti, Senhor, Tu és maravilhoso. E como o pastor Arnold pregou há uns domingos atrás, no ano passado, somos a geração do arrebatamento. Amém. E vamos louvar o Senhor até que Ele venha. Amém. Até que Ele venha buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar com muita alegria. Compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. De amor, o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se você não for, se eu não for, Voltar
Você que está em casa, tenho certeza que o ano de 2022 foi um ano de muito choro, de muito sorriso, mas acima de tudo foi um ano que Deus cuidou de nós. Amém. Não só individualmente, mas como igreja. Nós vimos tantos milagres acontecendo a partir do momento que nós confiamos que Deus tinha o melhor para nós. Em Isaías 43, no versículo 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo está se fazendo novo nesse ano de 2023. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se as suas lutas lá de 2022 ainda não acabaram, Ele está abrindo um caminho no deserto. Ele está abrindo um riacho no ermo. Continue perseverando no Senhor. Continue confiando no Senhor. Amém? Não esmoreça. Não esmoreça. Coloque sua fé no lugar certo. Aleluia. Qual o tamanho do amor de Deus? Qual o tamanho do amor de um Pai pelos seus? O tamanho do amor de Deus. Calvário e a cruz eram meus, não fosse a morte a entrega do Filho de Deus. O Calvário e a cruz eram meus. Isso prova Deus, seu amor por nós. De uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos. De uma ponta a outra do mundo, do tamanho do amor de Deus. Aleluia. Vamos cantar do início. Qual o tamanho do amor de Deus? Qual o tamanho do amor de um Pai pelos seus? O tamanho do amor de Deus. Se o Calvário e a cruz eram meus, não fosse a morte a entrega do Filho de Deus. O Calvário e a cruz eram meus. Isso prova Deus. Do mais inocente ao mais pecado, de uma ponta a outra da cruz, do céu para a terra, da cruz para os seus, da morte eterna para a vida com Deus, de uma ponta a outra da cruz. Da cruz, Ele abriu suas mãos. De uma ponta a outra do mundo, do tamanho do amor de Deus. De uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos. De uma ponta a outra do mundo, do tamanho do amor de Deus.
Aleluia! O sacrifício dele foi para que você fosse salvo, fosse liberto, fosse remido. Aleluia! Aleluia! Coloque a mão no seu coração, você que está em casa. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Mais cedo eu estava meditando sobre aquela passagem que fala do vale dos ossos secos. Muitas vezes nossos sonhos, nossos planos se tornam ossos secos, porque passa muito tempo e eles não acontecem. Mas ali dizia que você precisa profetizar para que cresça tendão, cresça carne, cresça pele, e que mesmo assim, com tudo formado, ainda seja soprado o Espírito da vida. E nesse ano de 2023 eu quero profetizar sobre a tua vida, que seja soprado tendão, que seja formado carne, pele, e que esse corpo morto, esses planos, esses desejos que ficaram lá atrás, que você já desistiu, que seja soprado um espírito de vida. Em o nome de Jesus nós profetizamos que seja soprado vida para você em 2023. E que tudo que estava morto no seu coração, na sua mente, no seu corpo, seja soprado vida. Se levante em o nome de Jesus. Que haja vida para você em 2023. Que os seus sonhos, que os seus planos sejam de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai acrescentando, Ele vai dando. E o deserto que era seco, será formado um córrego. Em o nome de Jesus. Não desista. Não pare de lutar, não pare de crer. Porque o Senhor morreu por você, para que você vivesse livre, para que você tivesse alegria. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Profetizamos na sua vida nessa noite. E aquilo que estava seco florescerá. Em o nome de Jesus. De uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos. De uma ponta a outra do mundo, do tamanho do amor de Deus. De uma ponta a outra da cruz, Ele abriu suas mãos. De uma ponta a outra do mundo, do tamanho do amor de Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Você que nessa noite se reúne no seu lar, espero que até com alguns familiares hoje, para receber a primeira instrução do Senhor do ano de 2023. E não poderia ser diferente. 2022 se encerrou. E eu queria trazer uma pergunta ou até uma reflexão. Como foi para você o ano de 2022? Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu coloquei aqui algumas das respostas, dessas conversas que a gente tem no final do ano, como estão as coisas, como foi para você. E uma das respostas que eu mais recebi é que foi muito cansativo. Muitas pessoas estão extremamente cansadas, esgotadas até, devido a um ano intenso, de muitos desafios, e que não viam a hora de poder ter esse descansinho entre Natal e Ano Novo, esse momento onde muita gente sai de férias. Também eu vi de algumas pessoas que foi muito intenso, foi um ano complicado. De uma forma geral, não foi um ano muito bom para todo mundo, mas eu ouvi de alguns que foi um ano
de muitas vitórias e muitas bênçãos. Ano em que a empresa teve lucro recorde, ano em que muita coisa aconteceu e prosperou. Mas para outros também, um ano de perdas, um ano difícil para quem tem o próprio negócio, um ano difícil, né, para algumas outras empresas de outros ramos. Então, independente de como foi, se foi muito bom, se foi não tão bom assim, quando o final do ano se aproxima, nós aguardamos e criamos expectativa do ano que ainda está por vir. Expectativa de que ele seja melhor, expectativa de que a gente consiga alcançar algumas coisas que em 2022 não foi possível. Mas no finalzinho de 2022, eu queria trazer um pouquinho de volta aqui como foi para a gente, né? E final de 2022 foi com troca de governo. E sempre que nós temos uma troca de um governo, de partido, enfim, de tudo que já aconteceu, isso traz muitas incertezas. E é claro que todas essas incertezas do que vai acontecer daqui por diante, elas trazem junto uma certa preocupação em como vai ser para nós. E o resultado de incerteza mais preocupação é ansiedade. Então, nós estamos ansiosos pelo que vai acontecer em 2023. Alguns mais otimistas, alguns um pouco mais realistas, entendendo que é um momento difícil, que é um ano que talvez traga consigo muitos desafios e lutas. Mas, enfim, o sentimento no finalzinho de 2022 não era exatamente de vitória. Olha, estamos muito alegres, estamos nos sentindo vitoriosos. Até porque, de certa forma, nós tivemos uma derrota nas urnas. Pelo menos, eu posso dizer que para 49% da população brasileira, nós fomos, de certa forma, derrotados em relação à escolha do nosso voto. Mas, como todo bom brasileiro, algum tempo depois começou a Copa e todo mundo gosta de futebol. E a nossa expectativa reacendeu e nós aguardávamos talvez aí uma grande vitória, o Brasil trazer para casa essa próxima taça. Mas não foi assim também, né? Sofremos mais uma derrota. E talvez quem venceu até necessitasse um pouco mais dessa vitória, por tudo que tem acontecido também em alguns outros países, e a gente sabe. Então, o final de 2022 é marcado por algumas coisas que não exatamente nos alegram, não exatamente são sinais de vitória, não trazem para nós, né, um ânimo sobre o que pode acontecer em 2023. Mas eu queria, através dessa mensagem, trazer um recado de algo que não pode sair do nosso foco nesse ano de 2023. E o título da mensagem hoje é Mais que Vencedores. Mais do que vencedores. E é um título um pouco controverso, mediante a tantas coisas, esse cenário todo que eu pintei aqui no começo da mensagem, mas um monte de coisa acontecendo que é contrário à nossa vontade, que não está muito bem de acordo com o que temos orado, que parece não fazer muito sentido em relação à nossa expectativa como cristãos, como servos de Deus. Mas ainda assim, acima de tudo isso, nós já somos mais do que vencedores. E eu queria trazer aqui o livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Inclusive, nós vamos ler um versículo que menciona exatamente isso, porque nós somos mais do que vencedores. Mas nós vamos começar em Romanos 8, 28. Então, o título da mensagem é Mais que Vencedores, e esse subtítulo do primeiro ponto, eu coloquei: Deus age
em nosso favor. Novamente, Deus age em nosso favor. Vamos ler o que diz a palavra em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, e não somente em algumas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E esse texto é um texto tremendo e também é um texto desafiador, porque aqui Paulo está chamando a nossa atenção para algo na palavra que diz, olha, não são apenas algumas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu sei que você ama a Deus, nós amamos a Deus. E quando nós olhamos todo esse cenário político, e quando nós olhamos todas essas notícias que continuam chegando através das mídias sociais, notícias que trazem ainda mais preocupações, notícias que estão tornando realidade aqueles medos que tínhamos, a gente olhar tudo isso e pensar, poxa, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que será que tem de bom em tudo isso que tem acontecido? E eu queria trazer apenas algumas coisas, mas eu tenho certeza que tem centenas de coisas que eu não vou conseguir mencionar e que eu também desconheço, que tem acontecido desde quando tudo isso começou a acontecer. Eu nunca vi em toda a história uma eleição com tamanha importância. Eu era até um pouco averso à política. Eu nunca vi um momento onde o povo se uniu da forma com que uniu. Eu nunca vi um momento onde as pessoas se posicionaram nas redes sociais e se posicionaram em relação à família sobre o que elas realmente acreditam. Eu nunca vi um momento onde nesse país aconteceu uma vigília no Palácio do Planalto. Pessoas desconhecidas vão até os quartéis em multidões. E é lindo de ver. Uma das orações mais bonitas que eu ouvi nesse ano foi num semáforo, em um veículo que estava ao meu lado, indo para uma dessas manifestações. E eu ouvi uma mulher clamando pelo nosso país e orando de uma forma que eu não consigo reproduzir. Aquilo encheu meu coração. Quanta gente está pedindo pelo nosso país, quanta gente se descobriu na prática da oração. Quanta gente que estava um pouquinho adormecido e um pouco distante de Deus, entendeu que é momento de voltar para o Senhor, entendeu que é momento de estar na casa dele, entendeu que agora não é um momento mais de brincadeira, porque coisas sérias podem acontecer daqui por diante, e nós estamos em um momento em que nós precisamos do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos de tudo isso que Deus pode operar em nós. Queridos, o nosso Deus nunca é pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa no Éden, ele já tinha todo um plano de salvação, ele foi atuando durante todos os momentos históricos, e hoje é lindo de ver e entender como que Deus vai, em todos os momentos, estabelecendo o seu próprio reino, e esse plano lindo de salvação para nos levar de volta para Deus. Ele nunca é pego de surpresa. Quando o resultado das urnas chegaram até nós, Deus já sabia, Deus já conhecia, ele nunca é pego de surpresa, e na sua infinita sabedoria, grandeza e misericórdia, eu quero dizer algo, isso tem cooperado para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu acho que se o resultado tivesse sido diferente, como nós havíamos pedido e esperado, talvez alguns de nós já teriam desanimados um pouco da oração. Talvez nosso compromisso diário com Deus já não estaria mais como tem sido. Talvez nós estaríamos de novo um pouco mais relaxados, não relaxados no sentido da palavra, mas um pouco mais confortáveis na nossa rotina de vida. Mas como não aconteceu nada dessa forma, eu tenho visto que ninguém deixou de orar, ninguém deixou de buscar, ninguém deixou a postura que tem tido, ninguém deixou de falar a respeito do Senhor. As pessoas continuam. Então aqui eu já vejo muita coisa
que está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E o cuidado de Deus sobre a nossa vida, meu querido, ele está acima de qualquer governo, ele está acima de qualquer autoridade, ele está acima de qualquer liderança, ele está acima de todos os poderes que agem sobre a nossa vida, porque ele é Deus. E nesse controle que ele tem de toda a história, de quem vai ser eleito, de quem não vai ser eleito, está sobre o seu domínio e está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa já é uma nova forma de olhar para tudo isso e entender que 2023 pode sim ser um ano tremendo. Eu entendo, desafiador. Eu entendo que não vai ser fácil. Eu entendo que muita incerteza mora ainda no nosso coração. Mas a primeira coisa que nós já entendemos aqui é que Deus usa toda essa situação para que nós sejamos abençoados. Sabia que Deus usa até a nossa decisão errada, de certa forma, para abençoar a nossa vida? Porque muitas vezes nós achamos que sabemos qual é a vontade do Senhor e seguimos numa determinada direção, quando na verdade Deus talvez esteja com um outdoor tentando nos levar para a direção contrária. Mas nós tomamos decisões erradas, nós tomamos atitudes erradas. Mas ainda assim o nosso Deus é misericordioso. E em todas essas atitudes e decisões, aonde erramos, eu tenho certeza que nós saímos disso com um aprendizado. E Deus, através da sua infinita grandeza e misericórdia, Ele nos traz de volta a real direção que Ele tem para nós. Então, meus queridos, Deus sempre tem para nós o melhor, independente do que está ao nosso redor acontecendo. Se isso já não bastasse, para já olhar para 2023 de uma outra forma, eu queria refletir um pouquinho ainda em Romanos, no capítulo 8, versículos 31 e 32, algo que eu coloquei como subtítulo aqui, que Deus é por nós. Deus é por nós. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? O que vamos dizer, pois, a estas coisas, todas essas coisas que nós temos observado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria ler esse mesmo versículo na versão A Mensagem da Bíblia, porque ele esclarece um pouquinho o que Paulo está querendo dizer aqui. E nessa versão diz assim: então, o que acham? Deus está do nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Será que um Deus que entregou o seu próprio filho em favor de nós, para implantar o seu reino, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus, será que esse Deus negaria a nós alguma outra coisa? E aqui diz que, olha, de modo espontâneo e feliz, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em trazer coisas boas. Deus fala que até os homens sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais Deus. E aqui ele está dizendo que ele tem prazer, que ele está ao nosso lado. Meus queridos, com Deus ao nosso lado, quem é que consegue se opor? Deus está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado no momento das lutas. Ele está ao nosso lado no momento das vitórias. Ele está ao nosso lado quando a nossa oração não obteve o resultado que nós achávamos correto. Ele está ao nosso lado quando parece que nós perdemos o chão e não sabemos mais como agir. Ele está ao nosso lado quando a situação parece tão grande que nós somos muito pequenos para tomar qualquer atitude.
para 2023, nós temos que ter certeza no nosso coração de que Deus está ao nosso lado. Deus está ao lado de quem o ama, de quem professa que o ama. Amém? E olha, se isso não bastasse, Deus ainda nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós somos seres humanos. E quando nós estamos passando por momentos que a gente sequer consegue compreender, a luta chega, o desânimo tenta se instalar, nós passamos momentos que gostaríamos até de não estar vivendo, mas até para esses momentos, Deus nos auxilia em nossa fraqueza, porque Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele projetou o nosso DNA, Ele sabe o que a gente faz bem, Ele sabe quais são as nossas fraquezas, Ele sabe o que nós temos lutado diariamente, Ele conhece o nosso choro e também conhece a nossa oração. E quando nós começamos a orar, algo tremendo acontece. E nós vamos ler isso aqui em Romanos 8, versículos 26 e 27. Volta um pouquinho aí, uma folha na sua Bíblia. E esse ponto eu coloquei: Deus nos ajuda na fraqueza. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus queridos, olha que tremendo o que está escrito aqui, porque Deus nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos sequer orar, mas o Espírito Santo, Ele pega a nossa oração imperfeita e Ele intercede por ela, e Ele eleva até a presença de Deus, para que chegue até Ele como um aroma suave, como um incenso agradável, como algo que agrada o nosso Pai. Quantas vezes nós não oramos e pedimos coisas e insistimos com Deus, achando que é sim aquilo que Deus tem para nós, que é sim esse caminho correto a seguir, é isso que eu devo fazer, quando na verdade não é nada disso. Nós não sabemos sequer orar muitas vezes. E tem momentos que a dificuldade e a luta é tão grande que nós não temos forças para orar. Eu tive momentos em minha vida em que eu estava passando por situações tão difíceis. E eu escolhi um louvor, que a letra daquele louvor expressava o que eu estava sentindo. E eu disse a Deus: Senhor, que o Senhor possa receber esse louvor. Essa é a minha oração. Eu não tenho condições de orar, mas esse louvor expressa o que eu estou sentindo. Meus queridos, nesses momentos, o Espírito Santo toma essa nossa oração, toma essas nossas palavras, e Ele intercede por elas, e Ele eleva até a Deus, porque Deus diz aqui no final do 27, Ele sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, porque o Espírito intercede por nós, pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós não vamos receber aquilo que pedimos, porque aqui está escrito de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana à nossa própria vontade. Então, às vezes, nós não vamos receber exatamente o que pedimos, mas nós podemos ter uma certeza no coração. Nós sempre vamos receber aquilo que necessitamos, aquilo que é melhor para nós. Porque nós temos um Deus pessoal, nós temos um Deus que se importa, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que está interessado em como foi o nosso dia, nós temos um Deus que quer saber o que está acontecendo, nós temos um Deus que em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, nós podemos dobrar os nossos joelhos e começar a proferir palavras em oração com a certeza de que não só estamos sendo ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele intercede pelas nossas orações.
e leva até a presença de Deus. 2023 talvez seja muito desafiador para alguns. Nesses momentos, nós precisamos lembrar que Deus nos ajuda em nossas fraquezas. E nós vamos para um último subtítulo. E aqui eu coloquei que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, meus queridos, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. Nós vamos ler Romanos 8, do 36 até o 39. E Romanos 8, 36 diz assim: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, olha isso, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, esse texto é tremendo. Eu não sei se você se arrepia quando você lê essas palavras e vê que nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. Não são resultados, não é o que está acontecendo nesse momento. Quando Paulo escreveu essa carta, inclusive, ele estava debaixo de um governo opressor, aonde ele podia ser morto por proferir a respeito de Cristo, por pregar a respeito de Jesus, por mais que isso ainda, por ter fundado igrejas e escrito cartas a essas igrejas, como nós estamos lendo aqui, a carta de Romanos. E ele entende muito bem isso. Porque ele diz, por amor de ti, Senhor, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. De certa forma, Paulo sabia que um dia, por estar pregando a Cristo, ele seria morto. E ele foi. Paulo foi decapitado por espada. E eu imagino que quando conseguiram finalmente encerrar a vida de Paulo, essas pessoas talvez imaginaram que eles conseguiram silenciar a Paulo. Mas eles não poderiam estar mais enganados, porque hoje, 2023 anos depois, eu estou aqui lendo a carta de Paulo aos Romanos, e ele, ainda que morto em corpo, está na presença de Deus, e ainda que tentaram silenciá-lo, as suas palavras ainda ecoam, as suas palavras ainda estão sendo lidas, 2023 anos depois, porque a igreja prevalece. Nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nada. Essa palavra, essa Bíblia, ela passou por diversos governos, ela passou por diversas culturas, ela passou por diversas línguas, ela passou por tanta coisa, mas ela continua estando disponível a nós. Tentaram de todas as formas encerrar essa palavra, mas é impossível porque é plano de Deus. A palavra diz que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, meus queridos, nós não precisamos temer o presente, nós não precisamos temer o futuro, nós não precisamos temer os poderes, porque nós sabemos e estamos lendo aqui que nada disso tem poder para nos separar do amor que Deus tem por nós. Meus queridos, nem demônios, nem potestades, nem principados, nem tudo isso que a gente ouve, nada disso tem o poder de nos separar do amor desse Deus gracioso, misericordioso, poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Talvez as notícias não são boas, mas ainda assim,
nós temos a certeza de que nós temos um Deus que, apesar de todas as notícias, que apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, que apesar de seja lá o que for, Ele tem algo de especial para nós. Ele cuida de nós. E Ele cuida de nós dessa forma. Ele age em nosso favor. As circunstâncias estão agindo em nosso favor. Ele está ao nosso lado, meus queridos. Sei que às vezes Deus parece distante quando a gente se sente sozinho, mas jamais. Deus está ao nosso lado. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele sabe que somos imperfeitos. Ele conhece. Mas ainda assim, Ele olha para nós e o Espírito Santo intercede por cada palavra que sai da nossa oração. E como é bom saber que não existe nada nesse mundo que é capaz de nos separar do amor dEle. Porque nós não temos outro caminho, nós não temos para onde ir, não existe nada além da presença dEle. E como é bom, em meio a tantas notícias, em meio a tantas incertezas, em meio a tanta ansiedade do que vai acontecer em 2023, saber que independente do que aconteça, Deus está conosco. Ele está trabalhando em nosso caráter. E talvez tudo o que tem acontecido está nos lapidando, está nos deixando cada dia mais parecidos com Cristo. Porque o objetivo da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é simplesmente trazer o homem de volta à presença de Deus. Então, meus queridos, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já somos vencedores de todos os poderes desse mundo. Nós já somos mais do que vencedores sobre todas as situações que têm vindo até nós. Nós já somos mais do que vencedores de tudo que possa acontecer. Nós já somos. Porque isso não vem de nós, não é da nossa força, é graça. Foi conquistado por Cristo. Nós já somos mais do que vencedores. Amém? Eu queria orar por você, pela sua família, entregando esse ano de 2023, pedindo que Deus traga à nossa memória que nós somos mais do que vencedores. Para todos esses momentos que talvez nos desafiem, que a gente não perca o foco, que tudo isso nos aproxime de Deus e não o contrário. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida em 2023, assim como esteve em 2022 e nos guardou. Eu sei que você sabe quantas vezes Deus te guardou em 2022. Quantas foram as orações respondidas em 2022? Então, queria que você baixasse sua cabeça e nós vamos orar. Senhor meu Deus, hoje é o primeiro dia desse ano de 2023. Quanta coisa aconteceu em 2022. Mas esse ciclo se encerra em nossa vida. Nós estamos agora recebendo do Senhor como realmente um presente, o nosso tempo presente. Nós estamos recebendo 365 oportunidades de fazer a coisa certa. 365 oportunidades de graça, aonde a graça do Senhor se restaura logo pela manhã. Deus, nós estamos recebendo do Senhor mais um ano, onde podemos planejar, sonhar, realizar. E nós colocamos, Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos em Tuas mãos, pedindo a Tua direção, porque nós queremos estar no caminho que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que em nome de Jesus, aquilo que é do Teu agrado, aquilo que o Senhor planejou para nós, que seja isso que aconteça em nossa vida. Nós entregamos esse ano em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção sobre nós, pedindo, Deus, que o Senhor, ainda assim,
abra portas de emprego. Ainda assim, muitos comecem a estudar. Ainda assim, muitos realizem sonhos. Ainda assim, muitos tenham promoções. Ainda assim, muitos alcancem aquilo que tanto almejam do Senhor. Mas que principalmente nesse ano de 2023, todos estejam mais próximos do Senhor, da Tua presença, da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem para nós como indivíduos e também como igreja do Senhor. Que através dessa casa de oração, em 2023, a cidade de Blumenau seja extremamente impactada por aquilo que o Senhor já está fazendo no coração de cada um, pelos sonhos, projetos e planos que já saíram do papel. Cuida de tudo o que está para acontecer, Deus. Que seja um ano de muitas vidas no Teu altar. Que seja um ano repleto. Que seja um ano que não terão espaços nos bancos. Que seja um ano que os batismos sejam mais frequentes. Que seja um ano que nós vamos crescer, não só em número, mas em intimidade, em conhecimento da palavra. Obrigado, meu Pai, pelos privilégios. Obrigado por cuidar de nós de uma forma tão especial e pessoal. Como é bom saber que todas as coisas cooperam, sim, para o meu bem. Como é bom saber que o Senhor está ao meu lado. Como é bom saber que ainda na dificuldade, na minha fraqueza, o Teu Espírito Santo intercede até pelas minhas orações. E como é bom saber que não existe nada nesse mundo que possa me separar da Tua presença. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Um ótimo 2023.